A seguir, um momento de discussão e reflexão sobre a vida após a morte. Presença Espírita, aqui na TV que a nossa gente vê. Olá, estamos mais uma vez com o programa Presença Espírita, o programa que leva até você a visão espírita a respeito da vida e dos seus valores. A proposta do programa Presença Espírita, no sol há mais de uma década no ar, é de levar ao conhecimento a vocês que nos assistem, qual é o olhar espírita sobre as coisas do mundo, as coisas da vida, trazendo como material de reflexão, de análise, de entendimento em torno do olhar que o Espiritismo tem sobre a nossa vida, sabendo que a doutrina espírita nos oferece a oportunidade de conhecer a vida de uma maneira mais ampla, entendendo que nós somos muito mais do que esse interregno entre berço e túmulo. Somos espíritos imortais e vivemos essa imortalidade antes de encarnarmos, antes de vincularmos a este corpo físico que estamos, e voltaremos a viver em amplitude essa imortalidade após o decesso da vida no corpo físico, porque a vida imortal, a vida da alma, do espírito que somos todos nós, ela continuará existindo. Porém, além disso, além de nos dar essa percepção da reencarnação, da imortalidade da alma, da lei de causa e efeito, nos oferece o entendimento de que a proposta da moralização a partir dos conceitos que Jesus nos coloca e nos oferece é a melhor conduta de vida para todos nós. Allan Kardec tem a oportunidade de questionar aos espíritos qual é o modelo de perfeição que Deus tem nos oferecido para nos conduzirmos moralmente. E a resposta dos espíritos, sintética, mais profunda, é Jesus. A partir disso, a doutrina espírita passa a ser uma doutrina profundamente vinculada ao cristianismo no seu parâmetro de conduta. Como devo me conduzir? Como devo agir dessa ou daquela maneira? Como devo proceder em relação a mim mesmo, em relação ao próximo, em relação a Deus? Sempre será, em todos os momentos de nossa vida, Jesus a melhor referência. Entendendo Jesus como este cabedal de informações, referências, conduta para nos conduzir a todos nós, vamos então entendendo que esta moral cristã ela é profundamente significativa. Ao Espiritismo não cabe o papel de transformar aquilo que Jesus disse, porque os seus conceitos e aquilo que encontramos no Novo Testamento é irretocável. Mas ao Espiritismo é dada a oportunidade de entender com mais profundidade os conceitos de Jesus. Porque ele falava de reencarnação, mas ainda não se podia entender. Ele falava de pluralidade dos mundos habitados, mas ainda não se tinha condições de entender. Ele falava da justiça divina, das leis de causa e efeito em amplitude. Mas foi necessário que o tempo viesse, que o raciocínio da humanidade amadurecesse, que o entendimento científico do mundo e essa lógica científica se construísse para que pudéssemos utilizar da mesma lógica a fim de compreender melhor os conceitos de Jesus, entendendo que a sua fala é a melhor maneira ou a maneira mais lúcida que a vida, que a Terra já conseguiu conceber e ter aqui de interpretação das leis de Deus. Falando a partir de parábolas, de uma maneira aparentemente simples, mas de profundo significado, consegue assambarcar a todos. Aqueles que só conseguem entender a história, aqueles que conseguem aprofundar-se no entendimento da parábola, ou aqueles que interpretam em vida, em significado mais profundo. É este o grande tesouro que temos todos nós, são os conceitos de Jesus. Desataviado de externalismos desnecessários, desvinculado de aspectos externos que não fazem muito sentido, mas na proposta de mergulhar em profundidade na moral de Jesus, para que todos nós possamos ter roteiro de conduta e de vida com mais lucidez, com mais tranquilidade.
essa proposta que o Espiritismo nos traz quando se debruça sobre a moral do Cristo. Uma doutrina cristã, fundamentalmente o Espiritismo é, mas olhando o cristianismo com a profundidade e o significado que Jesus nos fala, para que não sejamos como aqueles, como ele mesmo afirma, sepulcros, caiados por fora e podres por dentro. A proposta de Jesus é da modificação que nasce da intimidade e transforma-nos em efetivo. Que possamos ter um bom programa ao longo da noite de hoje. Até mais. Olá, amigos e telespectadores do programa Presença Espírita. Nosso muito boa noite. O Espiritismo é uma religião absolutamente cristã, trazendo em seus pressupostos os ensinamentos de Jesus, toda a sua moral evangélica, sendo o Espiritismo o Consolador prometido, anunciado por Jesus, que viria através do Espírito de verdade. Isso realmente ocorreu em 1857 com Allan Kardec, através do advento ao Espiritismo, porque Jesus assim nos prometeu que nós não ficaríamos órfãos, que seria nos trazido o Consolador prometido, porque havia muitos ensinamentos na época que por nossa ausência de maturidade espiritual não podíamos ainda ter a totalidade dos conhecimentos, que aconteceu então, como falado, com o Livro dos Espíritos, com Allan Kardec, que trouxe então a chave para que nós pudéssemos estar tendo pleno entendimento de todos os ensinamentos nos dados pelo Mestre Jesus. O Espiritismo é também o cristianismo redivivo e baseia-se principalmente no cristianismo primitivo, que aconteceu até a Terceira Era Cristã. Porque após a Terceira Era Cristã, como nos narra o espírito de Emmanuel, junto ao livro denominado Emmanuel, escrito, psicografado por Francisco Cândido Xavier, após essa época, devido os imperadores, os interesses dos poderosos da época, os ensinamentos de Jesus passaram-se a serem deturpados, adequados às ideias de religião, aos rituais, aos costumes materialistas dos demais cultos da época. Por exemplo, muito da religião romana foi inserido no cristianismo após a Terceira Era Cristã, como, por exemplo, a adoração às imagens, o que era muito comum entre os romanos através dos deuses, o uso de adornos. Muitos costumes também trazidos pelo judaísmo foram igualmente incluídos de forma muito equivocada nos ensinamentos de Jesus, deturpando, transgredindo os verdadeiros ensinamentos nos ditados pelo Mestre. Por exemplo, passaram-se então a serem instituídos culto às imagens, celebrações religiosas pomposas, cultos ditados até mesmo em latim, em que as pessoas não entendiam o que era dito pelo sacerdote, a instituição do celibato, a própria confissão, vários e vários rituais. E nada disso nós vemos no ensinamento trazido por Jesus, que era simples, acessível a todas as pessoas, que não trouxe a denominação de nenhuma igreja, que trazia todos nós como irmãos, que tinha como seu principal ensinamento amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Perdoai as ofensas, ame os seus inimigos, reconcilie-se com os seus adversários, a cada um segundo suas obras. Todos esses ensinamentos
são muito bem tratados na doutrina espírita. E, inclusive, o espiritismo, ele se baseia no cristianismo primitivo, porque Jesus trazia os pródromos do espiritismo quando já falava de ideias reencarnacionistas, quando explica a Nicodemos que nós não poderíamos ver o reino dos céus se não nascermos de novo. Em outra passagem, em Mateus, quando é questionado ao mestre a respeito de Elias, do profeta Elias, se ele não deveria voltar, e Jesus responde que ele já havia voltado e que era senão João Batista. Aí ele já nos traz a ideia reencarnacionista, o que infelizmente acabou sendo deturpado, transformado sob os interesses da época para uma religiosidade materialista e que, segundo Emmanuel, passa a ser muito mais uma organização política do que uma religião. Então, vamos sempre nos apegar aos verdadeiros ensinamentos de Jesus, os seus puros ensinamentos trazidos na mais alta moral evangélica. Lembrando que mesmo os lugares em que nós não temos uma religião cristã, mesmo assim, ele deixou seus emissários, como Mahatma Gandhi, Buda, e que trouxeram os seus ensinamentos, a sua moral, mesmo que assim não seja cultuado o próprio Cristo, mas que trouxe de alguma forma os seus ensinamentos. Até porque nós sabemos que esse código moral trazido por Jesus não foi por ele criado, não foi senão por ele nos ditado, porque já se trata de um código de moral universal, trazido por todos os outros mundos, por outros Cristos, e que, tendo como Deus, nosso Pai, o autor dessa divina lei. Então, portanto, em cada mundo, em cada planeta, tendo o seu Cristo, também é trazido essa mesma moral evangélica, que é uma das leis divinas, morais, universais. Boa noite, amigos do Presença Espírita. É um prazer enorme estar aqui com vocês para falar de moral cristã. Esses dias estava ouvindo Haroldo Dutra, eu gosto muito de ouvir Haroldo, e ele dizia assim, olha, Gandhi disse uma vez que se todos os livros da Terra fossem perdidos e sobrasse apenas o Sermão da Montanha, muito pouco teria sido perdido. Gandhi que não era cristão, diga-se de passagem. De forma que nós podemos discutir algumas coisas, como a natureza do Cristo, como de uma religião para outra nós podemos mudar a concepção. Para umas religiões o Cristo é o próprio Deus, para nós espíritas nós temos um entendimento diferente, enfim. Nós podemos discutir estas coisas. Para os judeus e para os islâmicos, Cristo foi talvez só um profeta, enfim, podemos discutir isso. Mas há uma coisa intocável, há uma coisa indiscutível, que é a moral cristã. A moral cristã. A moral de alguém que não só falou, mas vivenciou aquilo que falava. Jesus falou muito em humildade. É verdade. Mas vivenciou a humildade ao extremo, nascendo numa manjedoura entre os animais, trabalhando com o seu pai na carpintaria. Conta-nos Humberto de Campos
no livro Boa Nova, que Maria, mãe de Jesus, havia obtido a oportunidade de que Jesus fosse para o Sinédrio aprender com os doutores da lei. E Jesus fica com seu pai no trabalho humilde da marcenaria. Quando se despedia dos seus amigos, na última ceia, quer ser lembrado com uma toalha cingida ao colo, lavando os pés de cada um de seus apóstolos. E deixa-nos pregado no madeiro infame, maltrapilho e humilhado. Viveu a humildade na própria carne, mas também viveu profundamente um outro grande ensinamento, o ensinamento do amor. Um amor que extrapolou tudo aquilo que entendíamos. O amor que vem nos convidar não mais a amar aquele familiar, aquela criatura próxima, mas o amor que nos convida a amar e perdoar os nossos inimigos. Mas não foi o amor teoria. Foi o amor que do alto da cruz, nos últimos suspiros, levanta o olhar aos céus e, numa demonstração profunda de amor aos seus algozes, diz: Senhor, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. E ainda assim, antes do desencarne, Jesus recebe o anjo da caridade. E nos conta Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que ele recomenda ao anjo da caridade que vá recolher Judas na zona umbralina, porque o seu traidor acabara de suicidar-se. A moral vivida na plenitude. Que Deus abençoe a todos. Após compilar as mensagens dos imortais em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec inicia uma outra fase do seu projeto, desdobrando as 4 partes desse tratado filosófico em outros livros. É assim que, em 1861, ele lança o Livro dos Médiuns, analisando a segunda parte do Livro dos Espíritos, ou seja, do mundo espírita ou do mundo dos espíritos. E em 1864 apresenta o Evangelho segundo o Espiritismo, que analisa a terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais. Esta obra enfeixa toda a moral espírita e, por conseguinte, a moral cristã. Nela, Allan Kardec vai analisar com profundidade os ensinamentos de Jesus, apresentando-os de uma forma lúcida e lógica, demonstrando exatamente o que Jesus queria dizer quando disse isso ou aquilo. É já na introdução desta magnífica obra que Kardec nos apresenta uma proposta deveras importante, quando afirma que os textos contidos no Evangelho de Jesus podem ser divididos em 5 partes. Os atos comuns da vida de Jesus, os milagres, as predições, as palavras que serviram para a composição dos dogmas da Igreja e, finalmente, o ensino moral. E se as 4 primeiras partes sempre foram alvos de contradição, de interpretações, pois cada um as interpreta à sua maneira, de acordo com suas convicções, de acordo com seus interesses, a última parte, o ensino moral, realmente é intocável, é irretocável, é impossível de interpretações equivocadas, sendo, segundo as suas anotações,
um roteiro infalível para a nossa felicidade vindoura. Sendo assim, a moral espírita é reflexo direto da moral do Cristo, apresentando-nos de forma lógica e racional os motivos pelos quais devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Um espírito israelita, nesta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, vai afirmar que o Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Há de fazer, continua esse espírito, brotar dos corações a caridade e o amor ao próximo e estabelecer entre nós, seres humanos, uma solidariedade comum. De uma moral, enfim, que há de transformar toda a Terra, tornando esta nossa Terra, este nosso planeta, morada de espíritos superiores àqueles que hoje a habitam. Com essa afirmativa, é fácil compreender que a nossa felicidade está diretamente ligada ao cumprimento desta proposta de Jesus, exigindo que todos nós sigamos os seus exemplos e os seus ensinos. Assim, compreendendo, em um nível mais profundo, esta mensagem de Jesus, qual mensagem que realmente Jesus quer nos apresentar e, acima de tudo, aplicando esta mensagem aos nossos afazeres do dia a dia, pois que imaginamos muitas vezes ter que realizar grandes tarefas para transformar a humanidade, quando nós temos dificuldades básicas de transformarmos-nos a nós mesmos. Desta forma, analisando a proposta de Jesus, concluindo que ela é a transformação íntima de cada um, para que desta forma, quando nós nos transformamos, quando nós transformamos o indivíduo, toda a sociedade reflita essa transformação e possamos, desta forma, finalmente transformar toda a Terra em um mundo regenerado, em um mundo muito mais feliz. Esta proposta de felicidade para todos nós é que conduz-nos o segmento das morais especificadas no Evangelho de Jesus. Estamos concluindo mais um programa Presença Espírita. Espero que você tenha gostado das reflexões, do entendimento deste programa, que estamos preparando assim, embora nesses tempos de pandemia, afastados, sem a possibilidade de nos reunirmos no estúdio, mas estamos gravando esses pequenos trechos para que possamos continuar falando sobre o Espiritismo e sobre a doutrina espírita. O conceito que o Espiritismo nos traz é de transformação individual, de transformação íntima, a partir do momento em que nós, num processo de autoanálise, de autoconhecimento, nós conseguimos avaliar aquilo de bom e não tão positivo, aquilo de virtudes e os vícios que ainda carregamos na alma, e então, ao fazer esse processo de autoconhecimento, de autoanálise, nós vamos tendo a possibilidade de modificar aquilo que não concorre para a nossa felicidade, porque o grande objetivo da vida é de sermos felizes. Mesmo nesse processo difícil, desafiador que estamos passando, mesmo sob esse espectro da pandemia, do afastamento social e tantas dificuldades que isso traz, seja de cunho pessoal, emocional ou mesmo econômico, mesmo aí está o amor de Deus, a nos provocar a reflexão sobre os meus valores, como conduzo a minha vida, como venho me conduzindo e me portando, o que é importante e significativo para mim, quais são as minhas fragilidades emocionais, qual é o meu limite emocional, quais são meus medos, qual é a estrutura da minha fé, o entendimento efetivo que eu tenho a respeito de Jesus, de Deus e do seu amparo para todos nós. Então, mesmo nos momentos mais difíceis que a vida se apresenta para nós, ali está o amor de Deus, a justiça divina a nos conduzir. Não percamos nunca essa referencial. Mesmo nos dias mais difíceis, nos mares mais encaupelados, Deus estará sempre a nos amparar e Jesus sempre será o fiel timoneiro a conduzir a barca da nossa vida aos rumos melhores. Deixemos-nos conduzir por Ele. Nos momentos de dificuldade, quando a angústia nos bater, quando o temor chegar a nós, quando apertar o coração, lembremos da oração.
Assosseguemos o ânimo, o coração, a mente e oremos. Nesse momento, vinculados com Deus, amparados por Jesus, nós sentiremos a alma mais tranquila, mais calma e perceberemos que conseguiremos sim chegar logo mais num porto seguro. Que possamos todos conduzirmos-nos nesses dias desafiadores com a fé, e quando ela balançar, quando ela estremecer, nos amparemos na oração, buscando-se refúgio da providência divina, do amparo dos céus, e vamos perceber que Ele nunca irá nos faltar. Mantenhamos o otimismo, a coragem, a certeza daquele que sabe que tudo isso é passageiro, e logo mais, outros dias melhores virão. Fiquemos todos em paz e até o nosso próximo programa. Fiquem com Deus.